Olá, sejam bem-vindos a mais um Eu Amo Boletos. Para quem não me conhece, eu me chamo Giza Benchimol e idealizei essa sequência de vídeos, esse podcast, para justamente quebrar uma crença limitante que eu também tinha, de que a gente pode criar comprometimento financeiro para que a gente possa crescer. Sinceramente, eu acredito que para a gente sair da nossa zona de conforto, muitas vezes a gente precisa de desafios. E quando a gente pega um empréstimo no banco, a gente se compromete com uma prestação, ou com a compra de algum equipamento, ou com seja o que for, isso faz com que a gente seja forçada a um movimento. Eu acredito que você, todos os meses, independente de onde você estiver, você paga um condomínio, você paga uma conta de luz, ou você paga um gás. Então, você tem custos fixos. Então, você corre atrás para pagar esses custos fixos. E aí, o que a gente vai falar aqui no dia de hoje? A gente vai falar justamente dessa emoção do dinheiro. Por que às vezes a gente gasta mais do que a gente pode? Por que às vezes a gente também está bloqueado para criar mais dinheiro na nossa vida? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu já aprendi muito com ela. Tive uma jornada grande de estudos, né? Foi minha treinadora. Fiz com ela um treinamento sobre dinheiro e quebrei muitas crenças limitantes ali naquele momento. Foi um momento muito importante para a pessoa que eu me tornei hoje, para estar aqui na frente das câmeras e justamente falando de prosperidade financeira. Então, eu quero agradecer imensamente, né, a Guta Oliveira Torres, que está aqui para justamente falar do dinheiro, das emoções. E seja bem-vinda, Guta. Eu amo boletos. Obrigada, meu amor. Prazer estar Obrigada. aqui. Tô super feliz de estar aqui com vocês, gente. Muito feliz. A gente estava assim, tentando conciliar essa agenda, alinhar. Sim. Mas hoje deu certo. Já nos cruzamos até no aeroporto, Verdade, não foi, Guta? verdade. E, Guta, como tem muita gente que te conhece, mas pode ter gente que ainda está conhecendo, né, o seu trabalho. Fala um pouquinho, quem é a Guta Oliveira Torres? Vamos lá, gente. Falar um pouquinho da minha história, Isso, né? Quem claro, sou eu? Claro. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você. Imagina. E poder falar de um assunto que eu amo tanto. Sim. Porque essa Guta aqui de 8 anos atrás era uma Guta tão diferente na relação com o dinheiro. Eu tinha uma relação, a minha vida financeira era muito disfuncional. Muito disfuncional. E justamente eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar me curar. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha tanta sede, Giza, de ser curada, de ser liberta, de toda a raiz de rejeição que existia em mim, coisas que eu percebi em mim, que refletia nas finanças, refletia no meu corpo, refletia no meu casamento, refletia em tantas coisas na minha vida, que eu comecei a dar um basta. Eu falei, não, eu quero mudança, eu quero transformação. E eu realmente fui buscar. Eu lembro que eu li uma passagem bíblica que dizia assim, que a gente tinha que buscar a sabedoria, como quem busca um tesouro perdido. E eu fiquei naquilo, eu falei, não, então o que eu quero? Eu preciso buscar. Eu preciso buscar conhecer o que eu não sei. Eu preciso buscar realmente um processo para mim. Nessa caminhada foi quando eu conheci a Febracis, foi quando eu fiz método CIS, foi quando eu me apaixonei, passei por todo o processo, me tornei treinadora na Febracis, que foi quando eu te conheci. Sim. Você fez curso lá com a gente. Mas eu sempre tive no meu coração, desde o início, eu sou cristã, então eu acredito que a base da nossa vida é o espiritual, não acontece cura sem isso. E aí eu sempre tive aquilo, um desejo, uma vontade de trabalhar e focar as mulheres, na construção da mulher como um todo. Principalmente, Giza, no tempo que a gente vive, cada vez mais, eu vejo as mulheres totalmente perdidas na sua identidade, em quem elas são, movidas por sentimentos disfuncionais, por dores. E isso está refletindo nos casamentos. Na vida financeira, eu vejo mulheres totalmente desajustadas financeiramente, como Sim. eu já fui um dia também. Sim. Eu vejo divórcios, casamentos acabando, mulheres infelizes e mulheres achando que ter sucesso e ter coisas é o que vai preencher seu vazio. E isso gerou uma sede tão grande dentro de mim, que foi quando eu decidi realmente seguir agora nesse meu projeto, né, nesse propósito, que é falar para mulheres, treinar mulheres, trabalhar a mulher como um todo, corpo, alma e espírito.
Trabalhando a mulher espiritualmente, trabalhando as emoções da mulher e entendendo que esse corpo aqui é um reflexo de como nós estamos. E finanças faz parte, não tem como separar. Pelo contrário, eu acredito que é uma das áreas mais afetadas e que mais revela como estão nossas emoções. Então, hoje eu tô aqui. Hoje eu treino mulheres, sou mentora de mulheres. Tem umas que me procuram, Guta, tu não treina mais homens? Eu falo, treino. Mas o meu foco principal, realmente, é pegar na mão das mulheres para que a gente se cure, se liberte, se levante e realmente se posicione. Porque, na verdade, né, Guta, a gente sabe que a mulher, ela é o esteio da família. Total. Então, assim, uma mulher que tá descompensada emocionalmente... A ela sua vai casa tá. Tá tudo, né? Ela vai gastar mais, ela vai endividar o marido, ela vai levar a família pro buraco, porque ela vai entrar nesse consumo desenfreado, achando, como você comentou, achando que coisas vão preencher esses vazios. Sim. E aí acaba passando esses exemplos para os filhos, porque os filhos, eles aprendem mais com os exemplos do que com as palavras. Sim. E as coisas vão pro brejo. E, Guta, eu queria que você falasse um pouquinho... por que você comentou aqui nos bastidores, por que você falou assim pra mim que dinheiro não tem nada a ver com dinheiro na verdade, né? O dinheiro tem a ver com o quê? Com emoções. Eu amo essa frase, gente, porque essa frase foi uma virada de chave pra mim. Giza, presta atenção, eu vou falar pra você que tá me escutando. Dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. As pessoas, elas estão tendo problemas financeiros, Giz, elas estão querendo resolver através do dinheiro, no dinheiro, focando de todas as formas, ajustar a sua vida financeira para resolver esse problema. Só que, na verdade, o teu comportamento financeiro, os teus sentimentos em relação ao dinheiro, os resultados que você hoje vive financeiramente, não tem a ver com a tua relação com o dinheiro, tem a ver com a tua relação com você. O dinheiro, na verdade, ele reflete como estão as tuas emoções. Então, por exemplo, a minha necessidade de gastar muito, a minha necessidade de ter, a minha necessidade de reter, o medo do faltar, o medo de não ter, a escassez que a gente vive muitas vezes, uma mentalidade totalmente escassa. Então, tudo isso é um reflexo da tua infância, das crenças que foram aprendidas, do significado que você deu para os acontecimentos na sua vida, para o que você tem carregado dentro de você, a forma que você está vendo o mundo. Então, o dinheiro, pelo poder que ele tem nesse mundo, ele reflete como você está. Por isso que se você quer mudar a sua vida financeira, sim, faça cursos de finanças, é importantíssimo. Aprenda coisas necessárias para você administrar seu dinheiro, porque muita gente peca nisso, Sim. falha nisso. Sim. Mas você pode fazer todos os cursos de finanças, você pode saber administrar, aprender a fazer planilha, fazer isso tudo. Se você não cuidar do seu emocional, você não vai colocar isso em prática. Então não adianta. Então tudo começa, e isso é para tudo, Giza. Quer mudança, quer transformação? Tira o teu foco de fora, inclusive do dinheiro, e vai olhar para dentro de você. E vai começar a fazer um trabalho com você, nas tuas emoções, um trabalho de autoconhecimento mesmo, de viajar para dentro de você, para que você entenda quais são essas raízes que tem dentro de você, o que te aprisiona, por que você pensa isso que você pensa sobre o dinheiro, por que isso te leva a se comportar dessa forma. E aí você vai começar a encontrar coisas que te movem, que é o que te faz ser tão disfuncional. E aí começa o teu processo real e verdadeiro de transformação com o dinheiro. Mas, Guta, olha só, para quem está assistindo aqui, para as mulheres que estão assistindo a gente. Ok, eu já estou endividada, cartão de crédito me ligando todos os dias. Como que eu posso... a gente sabe que a gente pode ter um consultor financeiro, né? Para poder sair dessa crise, né? Que é a prática do negócio. Mas como é que eu faço para não cair de novo, né? Você falou de feridas emocionais. Como que eu posso fazer esse mergulho? Existe um mapa? Existe um caminho para que eu possa descobrir por que eu estou agindo inconscientemente dessa forma? Existe. Como que eu posso fazer isso? Existe, Giza, porque como você falou, imagina, eu tive, durante o meu treinamento do For Money, que foi quando você fez, teve um caso muito interessante. Teve uma aluna que ela estava fazendo tudo, quando foi de madrugada, Giza, tinha acabado o treinamento, ela entra em contato comigo. Assim, eu vejo aquele telefonema de madrugada, né? E aí eu atendo. Claro. Quando eu atendo, ela estava aos prantos. Ela estava chorando. Aí quando eu consegui acalmar ela
ela compartilhou comigo porque quando ela foi parar para fazer o levantamento da vida financeira dela, que ela viu o número da dívida dela, que ela viu como estava a vida dela financeira, tudo, ela entrou em pânico. Porque como é que ela ia ajustar alguma coisa se estava naquele nível? Se ela tinha realmente assim, nem ela tinha noção de como ela estava. Então, assim, existe um caminho, Giza? Claro que existe. E é lindo a gente ver a nossa mente humana, porque a nossa mente humana, ao mesmo tempo que ela às vezes é muito preguiçosa, ela ama o prazer, ela às vezes nos sabota, mas ela é linda demais, porque ela se transforma, ela se adapta e ela aprende algo novo. Então essa mulher precisa primeiro entender, e se é você que está aí me escutando, que se hoje você está vivendo isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer, parar tudo e ter a consciência e encarar realmente o que você hoje está vivendo. É um caminho. Porque nada acontece sem uma consciência real, sem tirar a venda dos olhos e encarar como eu estou. O que está acontecendo comigo agora, como estão minhas finanças. No momento que eu faço isso, eu vou começar a me aprontar para agir e tomar decisões importantes para esse processo. E hoje, Giza, justamente por entender que a mente humana ela pode aprender coisas novas, comportamentos são aprendidos, então isso é um comportamento, isso não fala de quem você é, mas isso fala de um comportamento que você tem com o dinheiro. Da mesma forma que você aprendeu a ser assim, você pode aprender a ter um outro comportamento. E aí existem caminhos que você pode aprender, ferramentas, processos que você vai viver e pode se submeter para começar a transformar o quê? Você. Não é a tua vida financeira. É você. Porque você se transformando, automaticamente você vai começar a mudar todo esse cenário externo. Então é totalmente possível. Então, gente, você que está em casa, que não quer ver extrato do banco, não quer olhar quanto que você gastou no cartão de crédito. Já foge, né? Foge, não quer nem ver. Como é que se diz? Está chegando o final do ano, quer enfiar o pé na jaca. Né? Quer comprar presente para todo mundo, quer comprar roupa nova, quer festejar, quer isso, aquilo, outro. Dá uma olhada de como é que está o seu estado atual hoje, para você não criar mais dívidas, para você começar a organizar a sua vida real, o que está acontecendo hoje na sua vida, para que você não possa criar mais dívidas, né? Porque a gente sabe que o consciente coletivo, quando chega a festa, todo mundo quer confraternizar e dar presente, mas vamos entender qual que é a sua realidade atual. Entendendo isso, você vai começar a se observar, a prestar atenção. Por que você vai lá e compra? Né? Tem uma perguntinha que a gente sempre... meu pai sempre fala assim, minha filha, faz o seguinte... você gosta de comprar roupa, né? Eu tenho um desafio disso. Aí ele diz assim pra mim, faz o seguinte, pega a roupa, anda com ela na loja umas 3 vezes, né, na loja, vai rodando na loja, segura a roupa e vai perguntando, eu realmente preciso dessa roupa? Eu realmente preciso dessa roupa? Eu já não tenho uma parecida com essa? Será que eu não vou poder usar aquela que eu tenho de uma outra forma? Então, assim, dê 3 rodadas na loja, e fazendo segurando e fazendo pergunta antes da... Eu gostei disso. Será que realmente precisa, minha filha? Eu tenho certeza que se você rodar a loja 3 vezes, segurando a roupa, você vai chegar e vai, não quero mais essa roupa não, larga. E a sensação que muitas vezes a gente tem depois que a gente compra. Só que a pessoa já pagou. Precisava. Já pagou. Eu gostei dessa ideia, eu vou usar. Né? Então, segura a roupa, sente a roupa, segura ela, anda com ela 3, vai perguntando, realmente precisa? Não tem uma... Fica pensando assim nos looks e fica pensando assim, não já tem uma parecida com essa? Será que eu não posso usar um outro acessório que de repente eu posso compor e vai ser o mesmo efeito dessa aqui? Então, fica pensando 3 vezes. E aí você se segura mais. Faz essas perguntas de sabedoria, porque isso vai fazer com que você sobre mais dinheiro para realmente, de repente, você fazer outros tipos de investimento, para você criar mais dinheiro na sua vida. Então, essas emoções, elas realmente atrapalham muito. E Guta, eu sei que você é cristã, e as histórias que falam assim das maldições familiares, né? Isso também tem influência sobre as nossas finanças? Né? O que vocês estudam sobre isso, sobre a parte bíblica, né? Dessa sabedoria que fala que influencia assim, os nossos resultados nas nossas finanças? Na verdade, o dinheiro é uma das palavras mais faladas na Bíblia. Sim. Aí a gente fica, meu Deus, mas por que foi tão falado de dinheiro na Bíblia? Porque justamente dinheiro é uma moeda forte para esse mundo. Dinheiro hoje tanto é que foi o único, vamos dizer, o único Deus
que o Jesus chamou de Senhor foi o Deus do dinheiro. Olha e só nenhum que outro ele se interessante. refere. Olha, repete essa frase aí, repete. Se você Guta. for olhar na Bíblia, quando Jesus alerta, ele fala que o Senhor o Senhor do dinheiro tal. Por quê? Porque Jesus ele não chama nenhum outro Deus de Senhor, apenas o Deus do dinheiro. Por quê? Porque ele sabia que nesse mundo, nesse século, a moeda, o valor pra gente estaria nisso. E aí por isso que ele nos alerta muito que não tem amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é quando o seu coração passa a estar no dinheiro. Por quê? Porque você se torna um escravo dele. Sim. É quando o dinheiro não torna o quê? Ele não é o teu servo, ele passa o quê? Ele não vem para servir você, ele passa aqui a ser o teu senhor. Então você se torna escravo e servo dele. É ele que direciona o que você faz, o que você não faz, o que você pode fazer. É ele que passa a dominar a sua vida. E tudo que você faz é por causa dele para chegar nele. E dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Dinheiro é apenas uma ferramenta para um propósito. E é isso que a gente precisa entender. A Bíblia ela é muito completa nisso, Giz, e é interessante a gente perceber isso, porque você vai ver o cuidado de Jesus de nos alertar nisso, o cuidado do nosso coração, porque ele sabia como eram as nossas emoções, e como a gente, pelas nossas emoções, podia se escravizar no dinheiro. E esse é o grande problema desse mundo, é o dinheiro ter tomado um lugar que não pode tomar nos nossos corações. E aí você vai ver tantas histórias, tantas coisas que você vai perceber na Bíblia, como ela nos ensina, como a gente tem que se relacionar. E a principal forma, viva princípios. Viva princípios. Porque o que te traz prosperidade? Princípio. Por que o povo judeu é o povo mais rico do mundo? É um povo que não aceita e não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que então eles têm tanta riqueza? Porque eles vivem princípios. Então tem algumas coisas que as pessoas às vezes não entendem. Eu falo que a Bíblia é um livro de princípios. Se você coloca o princípio, se você vive o princípio te guarda, o princípio te protege. É o que você planta, é o que você vai colher, é inevitável. E aí eu falo muito, Giz, é interessante isso, porque muita gente às vezes espiritualiza também o que não é para ser espiritualizado. Sim. Então, por exemplo, eu tô com dívida, tô devendo, vou na torre orar, vou fazer propósito de 21 dias. Nada contra, tá, gente? De verdade, até porque eu sou uma mulher de oração. Uhum. Eu vou fazer isso, vou fazer jejum, faça isso tudo. Mas se você não gastar menos do que você ganha, você vai continuar endividado. Lógico. Porque existem as leis que são espirituais e existem as leis que regem esse mundo. Então a gente precisa entender aonde as leis espirituais atuam nesse mundo com os princípios que precisam ser guardados e vividos, mas a gente precisa entender que tem a parte de Deus, tem a nossa parte. Que é o nosso famoso plano de ação, né? Sim, né? E que se você não cuidar, se você não administrar, e Deus fala que nós somos mordomos do que é dele. Se eu não administro bem o que ele me deu, o que ele entende como um pai? Diz a você, a mãe. Sim. O que uma mãe, um pai, quando olha para um filho, ele tem 2 filhos. Um gasta à vontade, um não gasta com tudo que vê, o outro é totalmente coordenado, sabe administrar direitinho. Se ele tiver que confiar alguma coisa, vai confiar para qual filho? Então, essa é a nossa relação. Se você não tem uma relação onde você sabe administrar bem seu dinheiro, muitas coisas não estão vindo para a sua vida porque não estão acontecendo para você porque você não está pronto para aquilo. Ou até mesmo pode estar acontecendo, ou outras coisas não estão acontecendo, porque Deus sabe que você não está pronto para receber, você não vai administrar. Então a gente precisa saber separar, a gente precisa ter esse olhar amplo. E aí, Giza, você estava falando algo, quando você estava aqui falando, eu me lembrei de algo. Olha como é tudo. Eu falo assim, que dinheiro é emocional e espiritual. Eu tenho certeza disso. A gente tem que resolver as etapas da nossa vida, Giza. Por que ele é espiritual? Porque existe, sim, um domínio, existe algo espiritual que muitas vezes domina o nosso coração. Porque nós somos corpo, alma e espírito, mas ao mesmo tempo nós somos um só. Então, há algo espiritual que está tendo uma brecha na sua emoção para entrar. Você perguntou, por exemplo, de maldição. Sim. Existe, sim, a Bíblia fala disso, mas a Bíblia também fala que maldição sem causa não... Então, é o meu comportamento hoje que está abrindo uma brecha para que o comportamento, que o meu pai tinha, que a minha família tinha, aconteça aqui. Reverbere aqui de novo. É igual a genética e o estudo da epigenética. Sim. A genética diz, eu posso ter uma tendência a ter algo, mas eu posso ter uma escolha de um estilo de vida diferente que não vai fazer com que aquela doença se manifeste em mim. É a mesma coisa financeiramente. Eu vim de uma família que é totalmente destruída financeiramente, mas eu escolhi
caminhar diferente, mudar meus comportamentos, não fazer o que meus pais faziam. Eu estou quebrando aqui qualquer maldição, qualquer repetição de padrão na neurociência, qualquer coisa que esteja vindo sobre a minha vida, porque eu decidi seguir um novo caminho. Nós temos esse poder de decisão, nós temos essa autoridade que nos foi dada, espiritualmente mesmo falando sobre essa terra. A gente precisa tomar posse disso. E aí, para isso, a gente vai entender que é espiritual. Então, eu preciso cuidar espiritualmente disso. Entender se eu estou debaixo, sim, de uma influência, de algo que tem me dominado, que tem me aprisionado no medo de faltar, no medo disso, daquilo. Mas eu preciso entender que o dinheiro é emocional. Quando você falava, por exemplo, aqui que você dava, olha, se você está ali endividada, para tudo, tem consciência. Aí, vamos lá. O que me leva a me endividar? O que me leva, a final do ano, ter que gastar se eu não posso, mas porque todo mundo faz? Olha o emocional. Olha como as pessoas dizem, eu vou te falar uma coisa assim que eu percebo muito, eu trabalho isso muito com as mulheres. Eu uso até uma frase, eu falo assim, menina faz o que quer, mulher faz o que tem que ser feito. Cada vez mais, e essa geração tá pior e a próxima vai ser pior, nós estamos muito meninos e meninas emocionais. É muita imaturidade emocional em nós. Sim. Então, observa como a gente age com o dinheiro, como essa menina e esse menino. Aí eu não posso gastar, mas eu não consigo dizer não porque eu tenho que mostrar que eu tenho. Ah, eu não posso, mas eu tô com vontade, então eu faço o que eu quero. A minha vontade me conduz e não o que tem que ser feito. Eu não consigo dizer não para mim. Eu não consigo dizer não para as pessoas, porque eu preciso agradar, porque eu preciso ser aceito, porque eu não quero ser rejeitado. Entende que é um ciclo que nós vamos entrando, que vai se refletindo na nossa vida. E é isso que faz com que você vá numa loja, compre 10 sapatos sem necessidade. Sim. Porque você está preenchendo vazios, você está querendo mostrar algo para alguém, você está querendo através do que você tem ser. Porque você não sabe quem você é na sua identidade. Então, é tudo isso que precisa ser construído e trabalhado. E hoje coincidência ou não, né? Eu tive uma sessão de terapia e quando eu sentei, né, com o terapeuta, eu falei justamente assim, porque foi Yom Kippur semana passada, né? E aí, Yom Kippur, para quem não sabe, é o dia do perdão, onde a gente para analisar a vida. E aí eu escrevi tudo o que aconteceu na minha vida de 2023. Os relacionamentos pessoais, as escolhas dos investimentos financeiros, as perdas financeiras, os desafios, a minha ingenuidade, eu como um ser, uma menina, em alguns momentos, em algumas escolhas. E aí, quando eu fui falar com o terapeuta, que no dia Yom Kippur eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, por que eu agi dessa forma? Por que eu me deixei influenciar e fazer essas escolhas que hoje eu estou refletindo, né, sobre essas escolhas, né? E aí ele falou uma coisa muito importante que eu vou falar aqui para você. Mesmo que você tenha se endividado, tenha feito escolhas amorosas que você em algum momento você acreditou naquela pessoa, né? Não se chicoteie, acolha, né? Acolha essa pessoa que tomou essas ações lá atrás, né? Porque é muito ruim a gente chegar num ponto da vida e falar assim, meu Deus, por que eu não tive essa visão antes? Por que não aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E não, como é que eu posso te dizer? E não integrar essa pessoa na gente. Sim. Então, hoje foi um momento importante da minha vida que eu integrei essa Giza que é carente, que essa Giza que tem necessidade de aprovação, que faz certas escolhas porque ela quer ser aceita, porque ela quer construir algo com alguém, às vezes ingênua, às vezes menina. Então, ele falou assim, Giza, enquanto você não acolher essa pessoa que está lá, né? E que fez essas escolhas, enquanto você não integrar ela dentro de você, aceitar, ela vai continuar atuando. Sim. Então foi um momento muito especial hoje, né? Em que eu entendi, ok, errei, fiz essas escolhas, vou acolher essa Giza, porque essa Giza também já está tão, né? Tão ferida de todas as coisas que já aconteceram na vida. E aí eu vou lá e dar mais cacetada nela, né? Então vamos acolher ela com os erros e vamos ficar de olho. Né? Aí você começa a prestar atenção, aí você começa a fazer o que o meu pai fala, Giza, roda 3 vezes,
né? Por isso que é importante a mentoria e o treinamento com pessoas de confiança. Isso é uma coisa muito importante também. Tenha cuidado também com os mentores que você escolhe. Não pode ser qualquer pessoa, né? Isso também tem muita manipulação, a gente sabe disso. E a gente tem que ter muito cuidado com quem são as pessoas que a gente vai confiar ali na nossa vida. Sim. Isso é Segurar importante. na nossa mão, né? Isso é muito importante. Então, assim, acolher você com os seus erros é muito importante também, porque senão a gente fica assim, putz, me endividei. Né? Parece que o mundo acabou. Fiz escolhas erradas de investimento, agora está faltando. Né? Então, para que você não se afunde mais, integra, aceita, acolhe. Giza, você falando isso, eu tenho uma palavrinha que eu sempre uso, que eu acho que é chave para isso. Aceitação. E é o mais difícil. Porque aceitar não é se conformar. Não. Aceitar não quer dizer que está tudo bem. Aceitar é você tirar o peso disso. É você simplesmente olhar e falar, cara, eu olhar para trás. Quantas coisas, diz, e eu já fiz esse exercício comigo de olhar e falar, meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito isso, aquilo. Mas mas justamente o que eu vivi me trouxe para essa cabeça, para esse lugar. Então a Guta de hoje não é a Guta de 5 anos atrás, não é a Guta de 10 anos atrás. E outra, tem algo que eu vou ensinar aqui para vocês, é uma ferramenta que eu uso muito em mentoria. Prestem atenção, que é chave. Agora a ferramenta-chave. É uma perguntinha, é uma coisa que todo mundo conhece, mas ela funciona. Uma frase, Giza, você já ouviu. Contra fatos não há argumentos. A mente mente. Lembra isso que eu tô te falando? A nossa mente mente. E a mente não cresce e não amadurece. As nossas emoções vão junto. Então, muitas vezes, você está trazendo como uma verdade pensamentos e sentimentos que se tornam uma verdade na sua vida, mas não quer dizer que é a verdade. Então, por exemplo, primeiro ponto, eu olho para trás. Ai, meu Deus, mas se eu tivesse feito isso, aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer, aceitar. Não fiz. Errei. Essa era eu. Esse era o que eu tinha. Isso era o que eu sabia. Porque quando você encara, errei mesmo, fiz besteira, não deu certo. Mas você encara mesmo e aceita. Você começa a liberar e você está pronta para caminhar no outro rumo. Primeiro ponto. Mas qual é o segundo ponto? Vamos lá. Geralmente quando a gente volta assim, a gente traz o peso e começa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse. Contra fatos não há argumento. O que verdadeiramente te garante? Qual é o fato que você tem palpável que se você tivesse ali com essa cabeça, teria feito? Você está entendendo que a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, os pensamentos vão crescendo e tomando um corpo e falam verdade sobre sobre as coisas e sobre nós, que vai nos deixando num lugar, por isso que as pessoas estão tão ansiosas. Por isso que as pessoas estão tão estressadas, por isso que a gente está ficando tão doente, porque a gente está deixando se dominar por pensamentos que não têm fatos. Então lembra disso, todo pensamento que vier, tudo que vier, vai para fatos. Porque contra fatos não há argumento. Se o fato ali te diz outra coisa, ela vai matar o argumento que está na sua cabeça, que é esse pensamento que está matando você. Ai, mas é porque eu estou endividada, eu fiz besteira, isso, aquilo. Ok, vamos lá. O que é fato disso? Fato, realmente, eu fiz isso. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Traga a realidade, traga o que é seu. Mas você vai ver que muita coisa que você está pensando, que você está criando, pensamentos que estão aí, você vai ver que tem muita coisa que não tem fato nenhum, não tem base nenhuma, não tem verdade nenhuma. É pura percepção, é puro sentimento, é puro achismo. Então não tem como você colocar foco nisso, porque isso você não controla e isso não tem nenhuma base para sustentar você. Isso já vai nos tirando, Giza, pesos. Distinguir justamente o que é real do imaginário. O que é real do imaginário. O que é verdade dentro de você que você tem que mudar, que você tem que encarar, que você precisa de ajuda. E o que não, peraí. Isso aqui não é meu. Eu falo assim, Giza, pega uma pizza. Vamos imaginar que tem uma pizza aqui no meio, gente. Nessa pizza que tem aqui no meio, ela tem várias fatias. Tem a fatia que é pra Giza comer, mas tem a fatia que é minha. O problema é que eu quero pegar a minha fatia da Giza. A fatia que é minha, nela eu preciso observar minhas responsabilidades. O que eu fiz, o que eu plantei, o que eu posso fazer para mudar. Mas eu não posso tomar para mim algo que é seu, que não é meu. Então isso vai nos ajudando a tirar pesos, isso vai fazendo a gente analisar os fatos, examinar os nossos pensamentos, para que a gente comece agora a buscar uma mudança de comportamento. E mudar comportamento, gente, não é fácil.
Tem muita gente, Giza, que acha que mudar a crença é mais fácil, é mais difícil que mudar comportamento. Não. Eu posso hoje criar no meu pensamento uma crença dentro de mim que segunda-feira eu vou pra academia. E eu vou acreditar tanto nisso que eu não vou malhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque segunda eu começo. Mas o comportamento de falar, não importa, eu vou hoje pra academia, eu não faço. Eu deixo pra segunda e na maioria das vezes nem segunda eu vou. Então, mudar comportamento é o nosso desafio. E finanças fala de uma mudança de comportamento para que haja uma transformação nos teus pensamentos e na tua forma de sentir sobre você e sobre o dinheiro. E Guto, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ansiedade que você comentou aqui, que você falasse assim para as pessoas que realmente têm dificuldade, né, de se relacionar com o dinheiro, como desfrutar dessa jornada de aprendizado, de entender que tudo leva um tempo, né? Bom você ter falado isso. Então, assim, eu vejo, por exemplo, as pessoas jovens, mais jovens que eu, se não responde o WhatsApp imediatamente, já acha que está sendo rejeitado. Sim. Se não ganha dinheiro rápido, o negócio é difícil. Então, eu queria que você falasse desse processo de tomada de consciência e de processo dos negócios, né? E das pessoas que fazem transição de carreira, né? Então, eu queria que você falasse dessa jornada. Giza, é tão interessante você falar disso, porque eu tenho até visto algumas coisas sobre isso. Gente, nós estamos vivendo uma geração, nunca aconteceu isso na história. Eu não sei se você sabia disso. É a primeira geração, porque cada geração, vai passando as gerações, o QI está cada vez mais alto. É a primeira vez na história que o QI de uma geração está pior. Nós vivemos uma geração totalmente imediatista. A gente sabe que isso não é de agora, mas isso tem se acentuado, até pelos estímulos que estão sendo gerados. Só a gente vê, passa. Não vê, as pessoas ficam todas superficiais, né? Totalmente. Por quê, Giza? Vamos lá. A mente, lembra que eu falei no início que a mente é preguiçosa, a mente busca prazer? Tem coisa mais fácil que não dá esforço e mente não quer trabalho, não quer esforço, do que você pegar aqui o celular e passar assim e ficar vendo aqui? Fica horas. Você fica horas, porque aquilo não te dá trabalho, só te gera aqui, aumenta a tua dopamina, você vai gerando estímulos dentro de você, que aí o que acontece? Aquilo que verdadeiramente importa e que é bom, passa a ser chato, cansativo, te pede esforço. E você não quer ter mais esforço. Então, cada vez mais as pessoas querem ter menos esforço. Então, eu quero viver aqui, eu quero ficar rica amanhã. Eu quero resolver minha dívida em um mês. Eu tenho uma dívida de 1 milhão, que eu há 30 anos fazendo isso. Mas agora eu quero em 1 ano tá milionária. Eu quero poder ter o corpo perfeito que eu quero numa linha até aqui, mas em 1 ano, em 6 meses eu já quero ter o corpo. Então as pessoas estão assim. Não funciona e não é assim que acontece. Giza, eu acabei de falar há 8 anos. Não quer dizer que só agora eu tive transformações. Você falou o nome. É processo, é jornada. Mas no processo e na jornada, você vai crescendo. Você já vai desenvolvendo. Você já vai largando comportamentos. Tem coisas que vão mudar muito rápido na gente. Mas tem coisas que estão tão enraizadas dentro de você que talvez você vai conseguindo transformar com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Você precisa entender e se dar esse tempo. O importante é que você está no caminho, que você está no processo. Pare de querer as coisas para agora. Por quê? Porque as pessoas estão nesse imediatismo. Quando não acontece, se frustram. As pessoas estão totalmente na força da vontade. Força de vontade é uma balela, tá, gente? Você tem que ter força de vontade. Não, porque força de vontade é que você tem a força na sua vontade. Vontade tá na tua emoção. A emoção não quer, não. A tua emoção não quer. O que você tem que ter é força de comprometimento. Então você tem que aprender, por isso que eu falo aquela frase, mulher faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque não importa se eu quero ou não quero, a minha emoção não pode me dominar. Não importa se eu tô doida para comprar isso, é difícil de aguentar. Peraí, então você tá dizendo que a tua emoção que tá dentro de você é maior do que você. Não, eu não sou escrava da minha emoção, eu domino sobre a minha emoção. Então eu quero comprar, mas eu preciso? Eu não preciso. Eu posso? Não posso. Então diga não pra você. Saia correndo dali. Vai pra casa. Chore. Bata no tapete, faz o que for. Depois você vai começar a superar isso. Então a gente precisa viver essas dores. Giza, nós vivemos a geração com o maior número de suicídios entre jovens. Por quê? Porque os jovens não sabem mais administrar e viver com dor.
Então a gente vive uma realidade realmente caótica. Financeiro não é de agora, a gente sabe que isso é um problema mas a tendência é só piorar com essa emoção cada vez pior. Mas o que a gente precisa encarar é que não existe, eu não acredito, tá, Giza? Faça uma coisa que você vai aprender a ser milionário amanhã. Duvide disso. Duvide disso. Eu não estou falando até que você não possa acontecer algo na sua vida que você dê uma virada de chaves muito rápida. Eu não vou desmerecer isso. Mas duvide disso. Porque se você tem 20, 30, 40, 50 anos, é uma vida acostumada num comportamento, num pensamento, numa forma de agir, numa forma de ver. Você vai se desconstruir, construir um novo homem ou uma nova mulher. Isso, para algumas coisas vai ser rápido, ou para algumas vai levar tempo, e algumas você vai ter que aprender a superar e dominar na sua vida, porque não vai mudar em você. E isso não tem como dizer que em um mês acontece. Não. Agora, o que você precisa é se permitir viver o seu processo, porque cada etapa vai te levando para um outro lugar. Por isso que hoje eu sou tão adepta ao autoconhecimento. Total. Porque é a única saída. É o olhar para dentro, gente. Então, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, assim, mesmo que você tenha dificuldade de ter acesso, leia livros, né? Escute audiobooks. Não tenho o hábito da leitura, mas escute audiobooks, né? Se você toda semana escutar um livro diferente. Tá cozinhando, tá no carro. Tá cozinhando, tá treinando, tá fazendo qualquer coisa. Tá ouvindo, aquilo tá entrando na sua mente. Aquilo vai estar entrando. Escolha as músicas que edifiquem. Né? A gente sabe do quanto da importância daquilo. Sim, do que você ouve, né? O que você está ouvindo, está semeando dentro de você. Porque assim, gente, a riqueza e a prosperidade, ela é natural. Se não chegou até você, é porque ainda não está na hora, ainda não chegou ali naquele tempo onde você vai saber administrar, né? A gente tem histórias de pessoas que ganham na loteria, né? E que perdem tudo no outro tempo. Por quê? Porque não estava no tempo. E a gente, por exemplo, agora a gente está passando por uma seca, né? Aqui na Amazônia, tudo é cíclico, né? Então, enquanto tem pessoas, tem animais que estão morrendo, tem gente que está criando dinheiro. Então, a gente precisa entender que tudo tem um processo, né? A gente vê a plantação. Você planta a semente, você molha, e depois vem a chuva, aí você tem que adubar. Então, tudo. Uma gestação de uma criança 9 meses. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim, porque a gente é ansioso, não adianta. E assim, pessoas com o nosso perfil são imediatismo intensas. Intensa. Então eu fico lá, montei aqui. Só que tem uma coisa, gente, que eu tenho percebido, gente. Olha como isso tu vai gostar disso, amor, porque eu sei que você deve estar... Sim. Não queira intensidade, queira constância. Sim. Porque qual é o problema de pessoas muito intensas? É que a pouco a energia falha, aí desce com tudo. E você não consegue manter, mesmo que não seja sempre assim, porque constância não quer dizer que seja sempre assim. Mas, assim, essa intensidade, esse imediatismo, a gente quer resultado. Sim, a gente quer ver as coisas acontecendo. E isso é em tudo, principalmente na vida financeira. Sim. E aí, por isso que hoje eu me cerco de terapias, eu me cerco de pessoas que vão dizer assim, calma, é assim, vamos tentar desse jeito, vamos, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu sou aberta a escutar conselhos, né? Por que eu vou ser prepotente, arrogante, né? E outra coisa que eu tenho aprendido, né, nessa área de empreendedorismo é que a gente também precisa entender o que as pessoas querem. Né? De que forma, né? E de que forma elas querem. Então, de que forma elas querem despertar como mulheres? De que forma elas vão se permitir entrar numa mentoria? De que forma eu vou conseguir ter uma estratégia, né, para poder me comunicar de uma forma que elas me desejem o meu serviço, não é? Então, são estratégias que a gente vai desenvolvendo com o tempo, porque às vezes a gente acha que só com o nosso propósito, que só com a nossa ideia a gente já vai vender. E não é real. A gente precisa entender de comércio, a gente precisa entender de mercado, a gente precisa de entender desenvolver várias outras habilidades para que o nosso propósito seja um propósito remunerado. Sim, com certeza. Então, eu venho aprendendo sobre isso, porque não é porque você escolheu o seu propósito que automaticamente isso vai ter o resultado. É um processo.
E você precisa ter conselheiros. Ter conselheiros de finanças, ter conselheiros de vendas, fazer parcerias, fazer collabs, divulgar o seu trabalho de uma forma verdadeira. Conexões, né? Conexões. Sem fazer o que eu chamo de manipulação do marketing digital, né? Eu não acredito nessa manipulação, como você fala, fique rico em 3 dias, né? Por exemplo, aqui eu amo boletos, você vai terminar suas dívidas em 45 dias. Não existe isso, né? Gente. Então eu acho que... E as pessoas ainda estão atrás disso, né? Sim, elas querem comprar isso. Elas querem comprar isso. Não é verdade? Elas não estão... Sabe por quê, Giza? Porque processo é dolorido. É dolorido. Aí o que a gente tem que fazer que tem propósito? Às vezes a gente precisa falar uma comunicação para vender um produto, para que o outro queira comprar, e depois a gente dá o que ele precisa. É isso mesmo. Né? Mas até isso cair a ficha, a gente que tem essa espiritualidade da verdade, né? Aprender, Guta, o que eu tenho ultimamente é aprender o jogo da vida. O jogo da vida com verdade. Para que os boletos não virem peso. Né? Para que o investimento que a gente faz numa estrutura não vire um peso. Né? Mas que vire o processo. Sim. Não é? Então, isso é uma das coisas que eu gosto que eu acho que é importante as pessoas saberem, as mulheres que querem empreender, que querem mudar de carreira. Eu não sei, como é que funciona? Explica um pouquinho como é que funciona a tua mentoria. Eu trabalho a mulher como um todo. Então, eu tenho mulheres que me procuram, Giza, porque estão com problema no casamento. Sim. Mulheres com autoestima baixa. Eu tenho mulheres que me procuram porque justamente estão se sentindo perdidas, não se encontram profissionalmente. Agora mesmo, acho que faz mais ou menos 1 mês, não lembro muito bem, 2 meses, eu finalizei uma turma que eu fiz de Strave Business. Mas qual era a ideia? Não era ferramentas de gestão, nada disso. É destravar emocionalmente para que você possa voar nos seus negócios. E uma coisa que eu vejo que a mulher hoje está se perdendo muito é nos seus valores. Por quê? Porque ou você pode ser uma mulher de casa ou uma mulher de negócios, não tem problema, mas você não pode negociar o que é inegociável. E isso tudo, muitas mulheres, pelas mentiras que existem dentro dela, pelas raízes apodrecidas dentro de nós estamos achando e buscando sucesso fora, crescimento, trabalhar, fazer isso, aquilo, ganhar dinheiro, ter um carrão, isso, aquilo tudo. Tá tudo certo. Só que a gente está negociando o que verdadeiramente nos deixa feliz para que a gente tenha uma vida saudável, inclusive com dinheiro. Então, o que eu vejo, Giz, é que tá tudo errado. Então, por isso que eu falo, a minha ideia é construir a mulher como um todo. Por quê? Porque eu vejo que áreas muito grandes que são impactadas, geralmente hoje na vida das mulheres, são as finanças. Isso é fato, você vê muita disfunção financeira. É o casamento. Ou um casamento disfuncional, ou mulheres que não conseguem se encontrar, estão infelizes, sozinhas, ou não estão bem casadas, estão se separando, são traídas, se sentem lá embaixo, autoestima, enfim, rejeição. Ou uma outra área é realmente essa relação com o corpo. Sim. Que faz a mulher engordar demais, que faz a mulher ter uma autoestima baixa e ser escrava do seu próprio corpo. Eu vejo que são áreas que hoje refletem assim. Você vai ver em outras áreas, mas essas são as principais. E se a mulher conseguir se resolver com ela, se a gente conseguir colocar uma ordem aqui dentro, gente, porque a ordem é aqui dentro. Ordem de valores dentro de nós, ordem do que somos, um resgate da nossa identidade verdadeira e a primeira. Pô, eu sou filha de um rei. Imagem e semelhança do Criador. A gente já tem tudo, né? A gente tem tudo. Eu sou filha de um rei, eu sou filha do dono do ouro da prata. Eu preciso me comportar como herdeira. E não como uma escrava louca atrás de dinheiro. Então, tudo isso vai quebrando a nossa mentalidade sobre dinheiro. Giza, quando a gente estava falando aqui, eu estava me lembrando que o primeiro treinamento que eu fiz sobre dinheiro para mim... E foi muito impactante para mim esse treinamento, porque eu vendo ali todo o meu comportamento errado financeiro, eu vendo tudo ali, eu falei, meu Deus, eu estava sendo assim muito confrontada. Mas tem um momento que eu parava para escrever como se fosse uma carta para pai e mãe. E tem gente que acha, mas isso, gente, é fato, é verdade, a raiz tá ali. E quando eu escrevia, Giz, acusando, falando tudo que estava aqui dentro pro meu pai, na hora, Giz, é como se algo se abrisse dentro de mim e começou a vir uma consciência tão grande de que, assim, sabe, eu comecei a acusar e falar que todo o movimento e a disfunção financeira que eu tinha era para que eu me sentisse amada por ele.
Aí eu começava a escrever, só que eu comecei a chorar copiosamente. Porque sabe aquilo que você não tem uma consciência do que está dentro de você? Por isso que é o autoconhecimento. Sim. É luz, é colocar luz para dentro de você. Porque onde há trevas, não tem como você acessar, não tem como mudar. E eu comecei a perceber, eu vi assim, eu faço uma besteira para querer buscar seu amor. Para poder, porque naquele momento, quando eu fazia uma besteira e eu tinha ali para quem recorrer, eu me sentia amada. Olha a disfunção. Então, eu mesmo me colocava em situações para me sentir, preciso de ajuda. E aí eu lembrava de uma palavra, minha filha, você sabe que se você precisar, seu pai tá aqui. Aí, quando eu era ajudada, isso é inconsciente, tá, gente? A nível de emoções, não era racional meu, assim, eu não tinha consciência disso. O que dava dentro de mim? Eu sou amada. E por causa disso, Giza, eu vivi muitas disfunções financeiras. Muitas. De gastar mais do que eu devia, de fazer coisas assim, terríveis, assim, de gastar, de fazer empréstimo no nome do meu marido sem ele saber, de fazer um monte de coisa assim, de viver, e orgulhosa, tá? Vaidosa. Porque eu era que sabia administrar tudo, não pedia ajuda, não revelava e queria dar um jeito, mas eu só entrava num bolo, misturava pessoa física, pessoa jurídica. Mas eu lembro que quando eu fiz isso, que a consciência começou a vir, eu parei e eu entendi assim, a consciência veio, a luz vem. Não é a consciência que te muda, a consciência te empurra para a mudança. Mas aí é uma decisão sua. E eu lembro que eu comecei a entender que eu ia ter que mudar alguns comportamentos. E um dos primeiros que eu fiz, eu chamei meu marido. E eu abri o jogo e contei toda a verdade para ele, que ele nem imaginava. O buraco que a gente estava, as disfunções que eu fazia, o empréstimo que eu tinha pego. Diz, eu me lembro que naquele dia eu fui para um lugar de humilhação. Porque eu me senti assim tão humilhada, eu senti vergonha. Mas foram quebras em mim que eu precisava viver. Porque a humilhação, e a gente sabe disso, a humilhação, quando a gente se humilha, a gente está gerando humildade. Humildade é o oposto do orgulho. O orgulho te leva a uma queda, a humildade te leva à honra. Então eu lembro que esses caminhos que eu fui quebrando em mim, aí eu comecei a ler livro, eu comecei a buscar aprender o que eu não sabia, eu comecei a observar comportamento, eu decidi ser radical em algumas coisas que eu vi que isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo. Então eu fui vivendo passo a passo. Tem coisas que eu só consegui há 2 anos atrás fazer. Tem coisas que eu mudei lá atrás, tem coisas que eu tô conseguindo conquistar agora só, Giza. Falando aqui com você, eu tô conquistando na minha vida. Sim. Hoje eu falo assim, eu precisei viver processos onde eu tive que parar de ter medo de depender. Porque tudo que eu fazia, os movimentos que eu fazia, eu buscava sucesso, buscava isso, é porque eu não queria depender de ninguém, porque a vida inteira eu ouvi o quê? Nunca dependa de homem. É, igual a mim. Nunca dependa Mesma disso. historinha. Então, depender era um medo, porque gera um medo. E o medo é um gigante que nos aprisiona. Sim. Só que medo tem que ser derrubado. Eu falei até isso um dia desses. Medo é um Golias na nossa vida. E com Golias, com o gigante, a gente não negocia, a gente conversa, a gente derruba. A gente tem que mostrar quem a gente é e o Deus que a gente serve. E aí eu comecei a quebrar gigantes dentro de mim. Tem momentos que foi dolorido, tem momentos que eu senti vergonha, que eu me senti humilhada. Tem momentos que eu me bati inteira, assim, sabe? Você vai sendo moída no teu processo. Mas vale tão a pena, Giza. Vale tão a pena você se permitir, mulher, você que está aqui. Vale a pena você se permitir. Vale a pena ver o processo. Deixa doer, deixa ir para lugares de humilhação, deixa ir para lugares onde você vai ter que abrir mão de tudo, onde você vai sentir a perda. Mas são dores que te curam, que te lavam, que te levam para um outro nível e te amadurecem. Amadurecem as tuas emoções para que você comece a se comportar e se relacionar com o dinheiro como uma mulher. Como um homem. E a partir do momento que eu me relaciono assim, agora eu vou aprender a respeitar esse dinheiro, mas eu preciso entender o lugar que ele tem na minha vida. Ele me serve. Perfeito. Eu não sirvo ele. É ele que me serve. É eu que domino sobre ele, não é ele que domina sobre mim. E aí a gente vai mudando a nossa mentalidade, a nossa construção. Guta, pra gente encerrar aqui, pra gente trazer as pessoas pra ação, 3 primeiros passos para as mulheres saírem das dívidas. 3 passos que elas podem começar a fazer hoje. Primeiro, mulher, tenha consciência, pega a tua vida financeira hoje tudinho e encara. Vai olhar cartão, vai olhar quanto deve, vai ver como você tá, conta bancária. Encara a tua realidade financeira. Seja boa, se você quer melhorar, seja ruim, não importa. Você precisa encarar como você está hoje.
Isso para mim é muito forte, Giza. Não há mudança se você não tem consciência do lugar que você está hoje. Esse lugar não diz sobre quem você é e esse lugar não define você. Esse lugar só fala de como você está hoje por um comportamento. Isso pode ser mudado. A partir do momento que eu tenho uma consciência, eu gosto muito de falar desse segundo passo que foi o que a gente falou, baseado no que você trouxe. Aceite. E na aceitação, se perdoe. Escreva uma carta para você. Olhe no espelho. Se você crê em Deus, vai com teu pai. Confessa, a confissão é muito importante, mas aceita. Aceita que você está assim. Não tem justificativas. Não culpe os outros. Olhe para você, aceite. Eu errei, eu não sei fazer, eu não consigo. Aceite. Essa sou eu agora, assim que eu estou. Porque isso vai tirar um peso. E aí você está pronta para ir para um terceiro passo a partir disso, que é ação. Porque, Giza, sem ação não há mudança. São os nossos novos comportamentos, são as nossas atitudes, é o nosso fazer para se tornar, não para ter mais. Porque talvez hoje você até fale, meu Deus, mas eu faço tanto. Mas você faz para ter. Para ter amor, para ter aceitação, para ter dinheiro, para ter status, para ter beleza. Não. Você precisa alinhar suas ações para o que você quer se tornar. Porque você vai ter congruente e compatível a mulher que você é. Então, haja. E aí, peça ajuda. Não ache, de repente você... mas eu não sei. Então, peça ajuda, seja humilde. Procure um mentor, procure uma mentora, faça cursos. Se permita viver a sua jornada. Se permita ir para lugares que você ainda não foi. Porque você vai começar a se transformar. E, Giza, eu quero deixar uma coisa aqui. Não importa a sua idade. Não importa quantos anos você tem. Eu creio, Giza, que a gente tem um Deus de recomeço. E que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Hoje, não importa se hoje você olhar e falar, meu Deus, a minha vida está um caos. Amanhã é um novo dia. Sim. E Deus te dá uma chance de recomeçar. E recomeçar não significa que você vai voltar para o zero. Porque nunca a gente volta para o zero. Você já saiu de algum lugar. Você vai recomeçar do ponto que você está hoje para traçar um novo caminho. E, dependendo da tua força, intensidade, da tua fé, das tuas ações alinhadas e do teu propósito, pode acontecer rápido ou demorar um pouco, não importa. Mas entenda que é uma jornada e é um processo. Gente, eu não tenho nem o que falar, porque eu acho que esse podcast foi extraordinário. Meu Guta, amor. muitíssimo obrigada. Foi uma honra estar aqui com Olha, você. eu acho que vocês, com esses 3 passos aí, vocês já vão começar a dar a guinada. Então, você que tá aí assistindo a gente, assistiu, conhece alguém que tá precisando ouvir esse vídeo, compartilha, porque com certeza você vai abençoar essa pessoa para ela começar a fazer essas 3 ações que a Guta acabou de dizer pra gente, para que você possa sair e dar uma guinada. Olha, ainda faltam poucos meses para acabar o ano, né, Sim. Guta? Você não precisa se endividar mais, né? Olha, encara as suas finanças. Né? E assim, Giza, perdão, não espera, não, já tô no final do ano mesmo, vou começar em 2024. Não vai. Isso é uma mentira que você tá contando pra você. Comece agora. Entre em 2024, não espere chegar a 2024. Entre agora já. Comece a fazer agora, para que 2024 já comece diferente na sua vida. É, porque vocês sabem, né? Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, não adianta você vai perder 3 meses. Isso mesmo. Então, começa hoje. É isso mesmo. Guta, obrigada. E até a próxima. Eu vou chamar mais vezes a Guta pra vir aqui, Por gente. favor, eu já quero. Tô escalada aqui. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até o Beijo. próximo.